Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre a lição da Escola Sabatina. E sem mais delongas, vamos para terça-feira. E o tema é intercessor. E é interessante que já começa contando, sobre uma das histórias impactantes que de intercessão humana surge desse mergulho na idolatria e na quase destruição do povo de Israel. Deus queria que Moisés tomasse uma atitude e sua primeira ordem foi clara: vá, desça. Essa instrução sugere um chamado para que Moisés se colocasse na brecha, intercedendo pelo povo. Porque foi nesse momento que a gente conversou bastante ontem sobre, E foi no momento em que ele viu, que Deus ia tomar uma decisão, mataria todos. Só que Moisés foi lá e conversou com Deus direitinho. Essa instrução sugere um chamado para que Moisés colocasse na brecha intercedendo pelo povo. O líder hebreu aceitou o desafio, mas em vez de descer imediatamente como Deus havia ordenado, ele permaneceu no monte para continuar dialogando com o Senhor. E aqui fala que durante sua intercessão, Moisés destacou que se Deus destruísse o povo, sua reputação diante dos egípcios ficaria comprometida. E ele ainda destacou que Moisés também lembrou a Deus de que ele mesmo quem os havia tirado do Egito e que por isso o povo pertencia a ele. E é interessante que ele destaca outra coisa que é bastante forte, que ele fala sobre a promessa que ele tinha feito, aos patriarcas, que foi a Abraão, Isaac e Jacó. Seria quebrada se as pessoas fossem mortas, se o povo fosse destruído. E é interessante que nesse episódio, Moisés atuava como um mediador diante de Deus. E foi o momento, em que ele desceu e foi tipo assim, o plot twist não. Vamos dizer assim, um plot twist. O que aconteceu foi que ele viu a situação em que se encontrava e ele sentiu a ira bem parecida com a de Deus, Então, ele lutou, para controlar a ira de Deus, assim, ele pediu a Deus, conversou com ele direitinho, mas ele sentiu uma coisa terrível, assim, uma raiva tão grande do povo, quando ele encontrou o povo naquela situação, adorando um bezerro de ouro, e fazendo holocaustos, fazendo um monte de bagaceira, ele deu uma raiva enorme, Eu acho que ele pensou, assim, que ele ia conseguir, controlar, sabe? Ia ficar... Tava ruim, tava péssimo, sim, mas acho que ele não esperava encontrar do jeito que ele encontrou. É o momento que ele fala assim, que ele ficou indignado com a rebelião aberta e o rompimento da aliança que Israel havia firmado recentemente com o Senhor, poucas semanas antes. Então, ele triturou o bezerro de ouro, E nesse momento ele fez, aquela mistura e deu para as pessoas, aqueles que continuaram, mostrando, deu para eles beber, para que eles percebessem a inutilidade daquele Deus, daquele ídolo, que eles tinham feito. E aqui fala, que aqueles que arrependeram foram poupados, mas os que insistiram em sua apostasia, eles foram o quê? Executados. Pede agora para que a gente abra nossas Bíblias, no capítulo 32, no verso 31 e 32, para que a gente possa ler, que é naquele momento em que ele retorna para falar com Deus. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora, perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Ele tentou, pedir: Deus, por favor, eu sei que eles erraram feio, muito feio, foi uma situação terrível, mas se caso não dê para tirar eles, eu me coloco nesse lugar, eu posso fazer isso por eles, pelo amor de Deus, mas não faz isso com eles, não. Só que isso já estava aprontando, para um Cristo que viria e que morria pelos pecados. Só que o que é que acontece? Moisés, ele também era o quê? Um pecador. Então ele não podia substituir ou, apagar o pecado pelos outros, entendeu? Ele não podia fazer isso. Mas Cristo, sim, ele poderia vir e fazer isso por nós. E foi o que aconteceu, Mas foi bastante interessante
o que Moisés fez, porque ele queria se sacrificar, né? Queria se sacrificar pelo seu povo, queria fazer isso, né? E é interessante que tem até uma partezinha aqui que fala o seguinte: contudo, como também era um pecador, ele não podia assumir esse papel de substituto, que foi o que a gente conversou agora, né? E agora fala que ainda assim sua atitude de entrega apontava diretamente para aquele que de fato poderia morrer em nosso lugar, que nós conversamos também. Mas aqui fala, né, que graças à intercessão de Moisés, o povo foi poupado. Embora os levitas tenham executado os que persistiram na rebeldia, a nação sobreviveu mantendo viva a aliança de Deus com Abraão e o cumprimento de suas promessas. Foi muito bonito, sabe? A gente, quando para pra pensar em todos os detalhes, né? Em como Moisés lidou com isso, como foi bonita a conversa face a face, né, de Deus com ele. Foi muito bonito o diálogo, né? Tipo assim, um acalmando o outro, um confortando, outro tentando, todos lutaram, né? E no final das contas, Deus tomou a decisão e graças a Deus deu tudo certo, né? Graças a ele. E acho muito incrível, né? Porque essa parte também da entrega de Moisés, que ele queria se entregar, né? Apontava já para um Cristo que viria, né? E morreria em nosso lugar. Então, tipo assim, isso é incrível, sabe? Desde muito tempo isso já está acontecendo, né? Desde o início, na verdade, né? Mas eu achei bem interessante esse exemplo. Mas tem uma perguntinha aqui pra gente, para que a gente possa ir mexer nossas engrenagens da cabeça, das nossas mentes, que é o seguinte: o que podemos aprender com os israelitas sobre manter a fé e a esperança enquanto esperamos respostas? Como evitar cair no desespero durante períodos de incerteza? Vamos para a primeira, vou repetir novamente. O que podemos aprender com os israelitas sobre manter a fé e a esperança enquanto esperamos respostas? Continuando buscando, que eu acho que, tipo assim, uma das coisas que fez com que eles se desviassem foi que eles desviaram o olho de Deus, os seus olhares de Deus. Pararam de ver o que ele estava fazendo por eles, o que Deus já tinha feito por eles. E eles começaram a se preocupar assim, vamos dizer, só porque Moisés sumiu. Então na cabeça deles também, Deus havia sumido, desaparecido e tinha se esquecido deles ou algo desse tipo. Não, mas não foi o que aconteceu. E foi aí que a mente deles começaram a bugar e entrou em desespero. Isso acontece muitas vezes com a gente acha que Deus não está cuidando da gente, não está intercedendo por nós, não está cuidando de nós, mas Ele está sim ali por nós, entendeu? A gente só tem que parar um pouquinho de ficar tão ansioso e ficar tão nervoso assim facilmente e parar para buscar Ele, conversar com Ele de verdade e pedir o discernimento que a gente precisa. Porque a gente só Ele que pode nos ajudar a passar por qualquer situação. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, pensar direitinho nas coisas e depositar muita fé e confiança nele, porque ele sabe o que faz, ele sabe o que ele está fazendo. Então, se a gente sabe disso, então por que ficar tão maluquinho da cabeça por causa disso, entendeu? Vamos confiar. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes a gente tá agoniado com algo, tá passando por algo e parece que nada vai mudar, parece que as coisas só continuam do mesmo jeito, mas ele está ali por você, entendeu? Ele não vai soltar sua mão, ele não vai te largar, entende? Eu sei que é complicado quando a gente passa por esses momentos, mas quando a gente confia em Deus, é maravilhoso. Então se apega ainda mais à palavra dele, se apega ainda mais a ele, converse com ele, porque quando você pega na palavra de Deus para ler, você percebe o porquê que você não deve se desviar no olhar dele. E você sente uma paz completa em seu coração. E a outra pergunta é: como evitar cair no desespero durante períodos de incerteza? É isso que a gente tava falando, né? A gente tem que... É uma luta, porque muitas vezes a gente fica muito atônito, fica muito agoniado com sentimentos à flor da pele e parece que você deve se afundar ainda mais nos seus próprios pensamentos. Parece, né? Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso não, porque você sabe no que dá, né? Então, ao invés de se apegar nas certezas, lembra de tudo que ele já fez por você. Lembra de tudo, sabe? Que já aconteceu de bom na sua vida. E não se apegue às incertezas, porque isso pode te agoniar demais e te levar para um caminho muito ruim.
Então, acho que é isso, pessoal. Mas antes da gente finalizar, vamos falar com o nosso Pai. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por cada um de nós. Obrigado por estarmos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Senhor, é sempre muito bom estudar. As lições que a gente tira, Pai, da Tua Palavra é maravilhoso, Senhor. Então, muito obrigada por nos ensinar cada dia mais, ó Pai, por nos mostrar um detalhe, uma curiosidade, uma coisa que a gente não tinha visto. Mas o Senhor sempre tem muito a nos ensinar através de cada palavra que o Senhor abençoa para que cada um fizesse aqui, ó Pai, na Tua Palavra, na Tua Bíblia, Senhor. Então, que o Senhor possa nos instruir, que a gente possa continuar te buscando, procurando entender, procurando estar ainda mais perto de Ti, ó Pai. Que a gente não se apega às incertezas, que a gente não se apega às coisas ruins, nossos sentimentos, mas que a gente se apega ainda mais a Ti, Senhor. Que a gente se apegue mais às Tuas coisas, Senhor. Olhe direitinho para as coisas, pense muito bem, aprenda a controlar os nossos sentimentos, ó Pai. Então, cuida de cada um de nós, nos fortalece, Senhor. Nos concede um ótimo dia na Tua santa presença, Paizinho querido. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não deixe de comentar, comentem também. Eu gosto muito de ler as respostas de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês compreendem. É muito importante e dá ânimo para continuar. Então, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peraí que eu vou chamar uma pessoa aqui para se despedir, viu? Peraí. Não. Olha, tanto eu tô de volta quanto esse chuchu, né? Dê tchau. Dê tchau, pessoal. Tchau.